pessoal, estamos começando aqui mais um curso, um encontro de formação do Fortalecer o Pessoal, do mandato do professor Robério Paulino. Em 2024, esse é o nosso segundo encontro. É sempre bom lembrar, em 2023, no ano passado, nós fizemos 14 encontros, está tudo ali no canal do YouTube do professor Robério Paulino. No primeiro encontro desse ano, nós discutimos os 100 anos da morte de Lenin, a sua obra, a sua vida e a atualidade do pensamento de Lenin. E hoje nós estamos aqui para discutir a questão do fascismo, né? A gênese e o modus operandi do fascismo. Extremamente atual, nós estamos vendo que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições, mas o bolsonarismo não morreu, né? E que também nós temos aí que percebendo que isso é um movimento internacional. A Argentina, por exemplo, com Javier Milei, a questão do anarcocapitalismo, né? Mas nós percebemos também em outros países, inclusive da Europa, também o crescimento desse sentimento de extrema-direita. Então, por isso é muito importante conhecer, é muito importante saber de onde surgiu, como ele opera, como ele atua, como que está hoje, para que a gente possa combater. Bolsonarismo aqui no Brasil, repito, está vivo. Então, eu sempre digo bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação no YouTube. Já aproveita lá, curte, né, essa live, escreva ali algum comentário, alguma pergunta, que depois a gente leva para o Mário para ele poder responder, mas também se inscreva em nosso canal. E boa noite novamente para o pessoal que está aqui. Nós fazemos sempre ao vivo. O Mário vai fazer uma apresentação de 40 minutos a 1 hora e 10. E depois nós vamos fazer um debate aqui que também ficará gravado. Então, é uma satisfação enorme a vocês que estão aqui nesse momento ao vivo também. O Mário Azeredo é nosso convidado, ele faz parte da Coordenação Nacional do Fortalecer o Pessoal, possui 38 anos de militância trotskista e também foi por 18 anos dirigente do Sindicato dos Bancários. Ele foi conselheiro da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL e atualmente ele é membro do Diretório Estadual do PSOL Rio Grande do Sul. Mário, muito obrigado mesmo pela disposição do seu horário, do seu tempo estar aqui com a gente. Você sabe a importância da teoria para a nossa militância e agora a bola está com você. Ok, muito obrigado, Tomazini. Boa noite a todos vocês. É um prazer a gente poder trocar ideias com os companheiros, Fortalecer Nacional. Essa gravação vai servir, pode servir no debate depois para ajudar outros companheiros nossos a compreender o que está acontecendo na realidade e fazer um comparativo com o que já aconteceu no século XX. Primeiro, eu queria agradecer o Tomazini. O Tomazini pediu essa semana para nós, para a gente preparar esse debate aqui, e aí eu fiquei pensando, mas vou falar sobre o que ele deixou o ponto livre, né? Eu disse, então eu vou aproveitar o que eu estou lendo aqui, que eu estou mais preocupado e que eu acredito que um revolucionário deva estar preocupado para onde vai a humanidade, né? Então, eu acho que a questão do que foi o nazifascismo, a gênese do nazifascismo e o que está acontecendo hoje, quais são o que é similar e o que não é similar, o que pode agravar a nossa situação. Então, eu falei para ele que eu achava muito bom que fosse esse o tema. Então, agradeço o Robério por dar esse espaço para nós, para garantir que a gente tenha esse espaço junto com o Tomazini. O Tomazini é um quadro do Fortalecer do Paraná, só que ele foi girado lá para o Rio Grande do Norte. Então, é um cara que está à disposição da militância, um revolucionário aí abnegado. Então, eu queria começar, primeiro, o Tomazini já abriu aqui, colocando alguns exemplos de extrema-direita nossos, que, para facilitar a memória de alguns companheiros, a gente chama de fascistas, né? Só que, às vezes, é necessário que a gente aprofunde o debate sobre o conceito do que significa ser o fascismo, o que foi o fascismo, por que surgiu, como surgiu, a quem ele serve, para depois fazer um comparativo com a realidade atual. Então, portanto,
o debate da realidade atual ele está aberto, não é um processo fechado. Então, é um estudo nosso coletivo, que eu acho que é muito importante, todos têm muito a contribuir sobre esse debate, cada um com a sua visão, com a sua experiência de vida, para que a gente possa avançar numa caracterização sobre a realidade atual, para a gente construir uma política que seja a mais eficaz contra a extrema-direita, a onda da extrema-direita internacional que nós estamos vivendo. Bom, primeiro, sobre o surgimento do nazifascismo, nós trabalhamos muito, aqui, a boa parte dos companheiros aqui é a velha guarda, nós trabalhamos muito como o Tomazini falou, eu sou militante Trotsky, de 38 anos de militância Trotsky, então, nós trabalhamos muito com o que o Trotsky teve de experiência num embate que ele teve com relação à social-democracia alemã e com relação ao Partido Comunista contra o nazismo na Alemanha, e o Trotsky, quem não conhece, o Trotsky é um cara que é militante desde de jovem, muito jovem, passou por muitas prisões, foi exilado, tanto no czarismo, fugiu 2 vezes da Sibéria, fugiu do Polo Norte, depois foi exilado quando o stalinismo dirigia a União Soviética, depois passou por pelo menos uma dezena de países com vistos como exilado ou visto negado para poder viver em algum país, acabou conseguindo um visto no México, e foi no México que o stalinismo assassinou o Trotsky, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E o Trotsky, ele é um cara que ele participou da Revolução de 1905 como dirigente do primeiro Soviet, Conselho Popular da Rússia, e também organizou um exército que estava todo desmantelado com a Primeira Guerra Mundial, organizou o Exército Vermelho e combateu e derrotou a Contra-Revolução em 1917 e 23 na Rússia Soviética. Então, ele é um cara que tem muita experiência, acompanhou todos os processos internacionais, todos que aconteceram na primeira metade do século XX, e nada melhor do que acompanhar a evolução do pensamento dele sobre esse processo, porque ele não é só a teoria, ele tem uma prática muito importante do enfrentamento contra o nazismo, do enfrentamento na Guerra Civil Espanhola, e também contra as direções reformistas e o próprio stalinismo. Então, é um cara que é por aí que nós precisamos pegar o fio da meada para trazer até os dias de hoje e construir um projeto e construir um programa de enfrentamento com a direita, com a extrema-direita, inclusive contra as direções reformistas atuais. No programa de transição, o Trotsky coloca que a crise da humanidade é a crise da sua direção. Não ter direção nos deixa numa situação bastante complicada, e faz um bom tempo que a classe trabalhadora brasileira e a internacional não conseguem constituir um núcleo de direção que possa elaborar programa, que possa ter política, apresentar políticas nacionais e internacionais, porque o capitalismo ele é um sistema internacional, ele não é um processo que tu vai enfrentar apenas numa região, ele é um sistema que tu precisa ter enfrentamento com ele internacional, assim como nós, como classe social, que vende a nossa força de trabalho, nós também somos
internacionais. O nacionalismo não é a principal bandeira de unidade da classe trabalhadora. É o internacionalismo que pode dar uma saída e uma superação do capitalismo. Mas, então, nós, depois que eu conversei com o Tomazini, que ele me fez esse convite para participar hoje dessa formação, nós fomos dar uma olhada no processo histórico onde começa a aparecer os primeiros processos de radicalização da sociedade e tem muito a ver com, primeiro, o próprio imperialismo, que é o que o Lenin dizia, a fase superior do capitalismo. O Lenin dizia que o imperialismo é um sistema, que é o capital, sistema capitalista, decadente, parasitário, colonialista e chauvinista. Portanto, como ele é um sistema decadente, ele tende a produzir guerras. Então, eu acho que isso é muito importante, porque se nós depois vamos comparar com o que acontece hoje, para nós tem um sinal acendeu a luz amarela de preocupação nossa sobre para onde vai a humanidade nessa situação agora, com a provocação dos Estados Unidos no Líbano, na Síria, na Europa, em Taiwan, os Estados Unidos aqui na América do Sul, provocações dos Estados Unidos em relação ao México. Então, nós temos que saber que o imperialismo, como estágio superior do capitalismo, ele é o estrangulamento da economia, da acumulação de capital e, portanto, tende a ter uma válvula de escape, que são as guerras. Guerras nacionais ou guerras internacionais. O Lenin participou e acompanhou o processo da Primeira Guerra Mundial, 1914. Na época, tanto Lenin quanto Trotsky, eles pertenciam à Segunda Internacional, que era dos grandes partidos da social-democracia. E o maior partido da social-democracia era o Partido Social-Democrata Alemão, onde tinha a Rosa Luxemburgo, dezenas de quadros militantes, dirigentes, e também foi a social-democracia que deu o primeiro passo negativo sobre o enfrentamento com o capitalismo, que foi aprovar que, orientando os seus países, as suas seções na Europa, a votar a favor das suas próprias burguesias, para que liberassem crédito para fomentar a indústria armamentista de cada país, para levar a humanidade para a Primeira Guerra Mundial, onde milhares e milhares, milhões de pessoas foram trucidados. Esse processo, que o Lenin diz, esse é o imperialismo, mas não foi só o Lenin que desenvolveu a tese do imperialismo, também a Rosa trabalhou com a questão do imperialismo, muitos intelectuais, muitos revolucionários trabalharam com o conceito de imperialismo. Então, o imperialismo não é só uma invenção do Lenin, mas sim uma elaboração coletiva, onde o Lenin, né, escreveu um livro que é O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, mas ele descreve toda a concentração do capital, do que era a manufatura, do que eram as grandes indústrias, vinculando com os bancos. E cada vez mais o financiamento, a financiarização da economia e o parasitismo sobre as colônias e a disputa de mercado que levaram à Primeira Guerra Mundial. Esse processo da Primeira Guerra Mundial, ele fica atravessado, eu acho que é muito importante isso, ele fica atravessado com o processo da Revolução Russa, de 17. E quando estoura a Revolução Russa em 17, a Europa toda está em guerra, e na Rússia
o que era uma guerra interimperialista se transforma na Revolução Russa. E há uma expropriação, em 18, há uma expropriação de 2.000 fábricas e há a abolição da propriedade privada rural. Isso criou um terremoto no mundo capitalista, no mundo todo capitalista, porque o centro do capitalismo não se mexe na propriedade privada. E quando os bolcheviques fazem isso na Rússia, há uma reação organizada por todos os setores burgueses da contra-revolução. Então, estoura a guerra civil na Rússia. Eu tinha falado para vocês que o Trotsky foi o comandante em chefe do Exército Vermelho, e construiu o Exército Vermelho, e a Rússia soviética derrota mais de 20 exércitos e consolida a Revolução Russa, com muitos problemas, com muitas dificuldades. É um país atrasado, e a burguesia no mundo todo queria a cabeça dos revolucionários bolcheviques. Mas esse é um primeiro momento que, como cria um medo em setores burgueses, e como a crise econômica foi muito pesada, nós tratamos a crise dos anos 20 a 29 como uma crise que se arrasta, crônica, que leva à Primeira Guerra Mundial e, em seguida, joga para a Segunda Guerra Mundial, como uma crise estrutural do capitalismo, não uma crise cíclica do capitalismo, que de 5 em 5 anos tem uma crise e supera. A crise estrutural, ela faz com que o nível de vida das pessoas, o emprego das pessoas, as fábricas quebram, há um rebaixamento no nível de vida e não há uma superação depois que termina a crise. A crise, ela é crônica. Portanto, a única saída para o capitalismo são as guerras. Por isso estourou a Primeira Guerra Mundial na disputa de colônias, na disputa de mercados. Então, isso é uma situação que para nós é muito importante, é uma combinação de um processo onde tem a crise econômica muito profunda, uma crise estrutural do capitalismo, combinado com a Revolução Russa e o fortalecimento dos exércitos, dos partidos comunistas em todo o mundo. Então, isso fez com que começasse a surgir a reação, primeiro o desespero da classe média, da pequena burguesia, em todos os países, desespero sem direção, sem orientação, esse setor todo bandiou para extrema-direita nacionalista. Cada um quis defender os interesses da sua nação, achando que a sua nação precisava ter um espaço confortável na divisão internacional do mercado, do comércio. Portanto, tinha uma guerra sobre as colônias, tinha uma guerra nas fronteiras e um aquecimento na indústria armamentista, por um lado. E, por outro, um setor de extrema-direita que defendia o nacionalismo, mas era um nacionalismo com um viés bastante de raça, que era o Mussolini na Itália de 19, ele toma posse em 21, dá um golpe, 21. Em 26, há um golpe da ditadura em Portugal, que dura, é impressionante, mas o golpe que é dado pela ditadura militar, que defendia as colônias, a manutenção das colônias contra a independência dos povos africanos e diversos países no mundo que eram colônias de Portugal. Esse golpe de 26, ele só acaba o regime de ditadura em Portugal em 74. Vocês devem ter acompanhado em 1974 a Revolução dos Cravos, que eu acho que é importante, porque demorou muito tempo o controle da burguesia com mão de ferro sobre uma população que era a população de Portugal. E ali, nesses anos 60, 70, houve a independência de uma boa parte das colônias portuguesas, mas demorou muito. Muita gente sofreu, muita guerra aconteceu para que ganhasse a independência de Portugal.
E em 36, eu estou contando isso porque é parte do nosso, da nossa linha de raciocínio sobre o que aconteceu na Alemanha. E em 36 tem a Guerra Civil Espanhola, com Franco, que a crise era muito forte, porque a crise de 29 estourou, só que a crise de 29 ela estourou na esteira de uma crise que não tinha solução. De 14 a 29 não tinha solução. A economia, o desemprego, a quebradeira de empresas, era uma crise que não tinha saída. E em 36 tem a Guerra Civil Espanhola, que também cumpriu um papel de antessala da Segunda Guerra Mundial. Então, é importante porque o Franco organizou as suas falanges, a organização de setores militarizados por fora do Estado. Esse é um componente que eu acho que é muito importante, para depois compararmos com o neofascismo atual. Na Espanha e na Itália, o Mussolini na Itália defendia que a tomada do poder tinha que ser pela força, pela violência. E o Franco fez isso, pela força, violência, contra a esquerda, contra os socialistas, pelo fim do regime democrático burguês. Portanto, na Espanha, o Franco derrotou a República Burguesa, e esse processo foi auxiliado pelos nazistas, em 36. O Hitler apoiou o Franco. Vocês conhecem aquele quadro do Picasso, Guernica, que é uma cidade pequena, basca, na Espanha, que ela foi bombardeada por aviões da Força Aérea do Hitler. Eles estavam fazendo experiências com os materiais de guerra deles, com as novas tecnologias de guerra do nazismo, porque o nazismo tinha ambições de controlar a Europa toda, o mundo todo, então ele ajudou o Franco a derrotar a Revolução Espanhola, e o Mussolini fez a mesma coisa, apoiou, organizou, mandou gente para derrotar a Revolução. O Trotsky, naquele período, dizia o seguinte: ou vai para a Revolução Socialista na Espanha, ou vai para a ditadura, porque aqui é revolução e contra-revolução. E eu mostrei logo no começo para vocês esse livro do Trotsky sobre a Alemanha, que o subtítulo é Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, porque a Alemanha foi aonde a experiência nazi-fascista ela foi mais brutal, porque eles construíram bandas como bandas armadas na Itália, na Espanha e na Alemanha, mas a Alemanha desenvolveu os fornos a gás, entendeu, para matar em série em setores sociais que eles eram descontentes. Não foi só os judeus que morreram, foram os ciganos, foram os poloneses, todo o eslavo era um povo que eles tratavam como de segunda categoria, e em especial também os comunistas, os socialistas, quem tinha uma visão de esquerda, o movimento sindical, tudo foi desbarateado. E o Trotsky escreve nesse livro, eu queria ler para vocês, que ele é bem curto, mas eu acho que é importante, porque ele descreve mais ou menos o que significa o fascismo, o nazifascismo. Ele diz: o fascismo não é simplesmente um sistema de repressão, de atos de força e de terror policial. O fascismo é um sistema de Estado particular, baseado no extermínio de todos os elementos da democracia proletária da sociedade burguesa. A tarefa do fascismo não consiste somente em destruir a vanguarda do proletariado, mas também em manter toda a classe num estado de fragmentação forçada. Para isso, a exterminação física da camada operária mais revolucionária é insuficiente. É preciso destruir todos os pontos de apoio do proletariado e exterminar os resultados do trabalho de 3/4 de século da social-democracia e dos sindicatos. Então, ele descreve o que é o projeto, que não é um projeto burguês só, ele é um projeto burguês. Ele está a serviço do imperialismo internacional, portanto, do grande capital financeiro.
Mas não é só, ele é um limite que ele tem na crise econômica que surgem os fascistas, e os fascistas e os nazistas necessitam destruir qualquer vestígio de democracia. Não é à toa que eles são antissistema. Eles recusam o parlamento, recusam a república e tomam o poder à força e atacam as organizações da classe trabalhadora, mas também atacam os partidos da própria burguesia que estão no meio do caminho. O centro do nazifascismo é fazer com que a roda da economia volte a funcionar sob o comando do capital financeiro internacional. E a forma de fazer isso é violenta, não é via democracia burguesa. A democracia burguesa não resolve o problema de um regime de extrema-direita. Então, esse processo que aconteceu na Alemanha, o Trotsky deu uma batalha até 1933, dentro da Terceira Internacional. Eu tinha falado para vocês que a social-democracia, em 14, votou a favor dos créditos de guerra das suas burguesias. E os bolcheviques, junto com Rosa Luxemburgo na Alemanha, com Karl Liebknecht da Alemanha, votaram contra que se apoiasse a burguesia, porque isso significaria jogar um operário um trabalhador de uma nacionalidade contra outro trabalhador de outra nacionalidade a serviço da disputa interburguesa, interimperialista. E essa batalha foi dada pelo Trotsky até 1933, porque ele dizia que era possível resistir e derrotar o nazismo, mas era preciso ter uma direção consequente, e que os reformistas da Segunda Internacional, que era a social-democracia, e a própria orientação dos comunistas ligados e orientados pelo stalinismo, não tinham uma política de enfrentamento e de superação do capitalismo através da Revolução Socialista. Então, esse é um segundo ponto que eu acho que é muito importante que a gente tenha no horizonte para discutir o futuro agora, nosso presente agora e para onde nós estamos indo. Esse era um debate que estava atravessado por milhares e milhares de militantes da esquerda no mundo todo, nos anos 30. Então, essa combinação de crise econômica, crise estrutural do capitalismo, com Revolução Russa, e numa guerra, na Primeira Guerra, criou as condições para ter o surgimento do nazifascismo, porque o nazifascismo se apoiou nos setores desesperados da classe média e da pequena burguesia que não queriam cair nas fileiras e se transformar em proletários. E uma parte do proletariado internacional da classe trabalhadora também estava indo para a miséria, portanto, estavam desempregados, mas não era um desemprego cíclico, como o exército industrial de reserva, como o Marx falava, mas sim um desemprego permanente. Significa que a pessoa não tem aonde trabalhar, não por um mês, não tem aonde trabalhar para o resto da vida. Então, a única saída que tem é o desespero desses setores e ir para a extrema-direita no discurso fácil de que eles vão salvar a nação contra os comunistas, que os comunistas comem criancinha, de que é necessário ter uma superação do sistema burguês, mas só que eles são a expressão do sistema burguês. Então, nesse caso, o Trotsky pega o exemplo de como um setor minoritário, vou pegar um outro livrinho aqui, como um setor minoritário, que são os nazifascistas, como eles conseguem ganhar a maioria na sociedade. E ele vai, porque eu tinha falado para vocês que em 1919, o Mussolini organiza as falanges e depois toma o poder em 21, 22, na Itália. Mas olha o que ele diz sobre como eles agiam, porque a social-democracia era muito grande. A social-democracia tinha uma influência na classe trabalhadora,
tinha proteção social para os trabalhadores, tinha clubes, social-democracia tinha escolas, formação para os trabalhadores, era um partido gigantesco, era uma organização gigantesca, só que ela não passou na prova no momento que ela defendeu as suas próprias burguesias a levar os trabalhadores e a humanidade para a Primeira Guerra Mundial. Não é à toa também que Rosa Luxemburgo foi assassinada na Alemanha em 19, logo depois da tentativa da Revolução de 18, Rosa foi assassinada num governo que era da social-democracia. Mas os métodos, então, o nazifascismo, ele é a expressão do capital financeiro internacional. E os métodos utilizados não foi só na Itália de 19 do Mussolini, mas também na Espanha de 36 do Franco e também na Alemanha dos anos 30 do Hitler. E não só nisso, né, em diversos lugares do mundo também teve bandas armadas da extrema-direita para derrotar a classe trabalhadora e derrotar a esquerda mundial. Mas os métodos, eu vou ler aqui para vocês, é só uma página, só para vocês terem ideia do que significa. Nesses últimos dias, li um livro em francês, escrito por um operário italiano, sobre o ascenso do fascismo na Itália. Esse escritor é oportunista. Trata-se de um membro do Partido Socialista. O que é interessante em seu livro não são as conclusões, mas os fatos que ele descreve. Traça um panorama do proletariado italiano, especialmente nos anos de 1920 e 21. Havia uma poderosa organização, com 160 deputados socialistas no parlamento, na Itália. Controlavam mais de um terço das comunas. E as regiões mais importantes da Itália estavam nas mãos dos socialistas. Centro do poder operário. Nenhum capitalista podia empregar ou desempregar um operário sem o consentimento dos sindicatos. E isso dizia respeito tanto ao operariado agrícola como ao operariado industrial. Aparentemente, havia 49% de ditadura do proletariado. Mas a reação burguesa e dos oficiais desmoralizados contra tal situação foi terrível. O autor relata-nos, então, como a burguesia organizou pequenos grupos armados, dirigidos por oficiais, e os enviou por todo o país em ônibus. Nas cidades de 10 mil habitantes, controladas pelos socialistas, chegavam grupos com cerca de 36 homens organizados. Incendiavam a prefeitura, queimavam as casas, fuzilavam os dirigentes, impunham as condições de trabalho favoráveis aos capitalistas. Em seguida, iam para outra localidade, recomeçando a mesma coisa em centenas de cidades, uma após outra. Por meio do terror, destruíram sistematicamente os sindicatos e tornaram-se os donos da Itália. Então, eu acho que esse ponto ele é importante para depois comparar com a situação atual, né? Então, o imperialismo, na crise, e com medo da socialização dos meios de produção, que foi feito na Rússia, e com também o debate que tinha, a polarização social, a politização da classe trabalhadora, porque viram que primeiro teve uma derrota em Portugal, teve uma derrota na Itália, teve uma derrota na Espanha, mas nesse processo todo teve a Revolução Russa e uma grande vitória da Revolução Russa contra os exércitos contra-revolucionários da burguesia na Rússia. E isso fez com que os bolcheviques tivessem muita autoridade, os comunistas tivessem muita autoridade, os partidos de esquerda, socialistas e comunistas cresceram muito. Mas mesmo com esse crescimento, não foi suficiente para barrar o nazismo na Alemanha. E primeiro que mataram o Trotsky, né, no México, e depois levou à grande carnificina, que é a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 60 milhões de pessoas foram assassinadas, mortas, destruíram as forças produtivas de todas essas regiões,
inclusive no norte da África, na Ásia, acabou os Estados Unidos para mostrar a força, para mostrar quem é que manda no mundo capitalista, imperialista, jogou 2 bombas atômicas em 2 ilhas japonesas. Então, foi um processo onde a gente coloca que, para sair de uma crise estrutural do capitalismo, a burguesia imperialista, que é o estágio decadente e parasitário do sistema capitalista, necessita destruir forças produtivas. As forças produtivas, como eu falei, são as estradas de ferro, as rodovias, as casas, as fábricas e, obviamente, as matérias-primas e, obviamente, o ser humano, os trabalhadores. Então, é necessário haver uma destruição, uma queima de toda essa riqueza social para que o capitalismo possa se regenerar aos poucos, criando financiamento e voltar à roda da história a favor do capitalismo. O Trotsky alertava sobre isso, dizia que era necessário não deixar que a Alemanha virasse nazista, porque o nazismo, como eu li anteriormente, ele é um sistema, é um Estado que é burguês, mas ele é um Estado muito diferente do Estado burguês normal. Ele é um Estado onde é necessário, no limite do sistema, destruir as pessoas, destruir cidades, destruir parte da humanidade, para que a concentração de riqueza consiga refazer a acumulação de capital. Não sei se me faço entender, mas nesse limite, com a destruição de tudo que tinha na Europa, nos países do norte da África, na Ásia, o capitalismo teve os seus, entre aspas, 30 anos dourados, que eles chamam, que é de 45 a 70 e poucos, alguma coisa assim, que foi quando entrou uma crise pesada, que tem a ver com o petróleo e o dólar. Mas é importante a gente saber que esses anos, que eles chamaram de anos dourados do capitalismo, portanto, mostrar que havia um fortalecimento do capitalismo, eles também tiveram que engolir que o Exército Vermelho, porque Hitler invadiu a Rússia, e o Exército Vermelho, apesar de todas as traições do Stalin, o Exército Vermelho foi quem derrotou o nazismo e entrou em Berlim e derrotou o Exército e todas as forças armadas do Terceiro Reich. Então, isso é muito importante, porque não foram os americanos, como eles mostram na TV 24 horas durante esses 50 anos, de que os americanos são os heróis. Os americanos não cumpriram o papel que a União Soviética cumpriu. E não é à toa que houve um pacto entre Stalin, Roosevelt e o Churchill, na Inglaterra, e esse acordo foi quase que uma divisão do mundo, aonde a revolução estava muito avançada e os tanques soviéticos tinham empurrado o exército nazista para casa. Boa parte, que a gente chama do leste europeu, virou Estado operário, como a gente chama, que é os estados onde a burguesia não manda e quem controla as forças produtivas e os meios de produção são organizações de trabalhadores, organizações da sociedade civil e não a burguesia. Não tem a propriedade privada da fábrica, a fábrica é do Estado, não tem a propriedade do banco, o banco é do Estado. As terras não são terras privadas, são terras coletivas. Então, isso foi uma grande conquista que se teve, e a moral dos comunistas ficou muito alta. Então, eles tiveram que fazer um pacto de não agressão. Um dos acordos que o Stalin fez, no meio da Segunda Guerra Mundial, foi dissolver a Terceira Internacional, que era a internacional que superou a Segunda Internacional da social-democracia. A Terceira Internacional era dos grandes partidos comunistas, construída, organizada, impulsionada por Lenin,
os bolcheviques, mas em 43 o acordo do Stalin com os capitalistas era convivência pacífica com os capitalistas. Portanto, uma das exigências dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França é que o Stalin não determinava mais a orientação de uma internacional. E o Stalin dissolveu a Terceira Internacional em 1943. Só que o Trotsky já tinha morrido, já tinha sido assassinado a mando do Stalin no México. Mas antes do Trotsky morrer, o Trotsky fundou a Quarta Internacional. E uma das... A introdução do programa de transição, que eu também vou dar uma lida aqui para vocês, ele abre como um programa da Quarta Internacional, porque, só para voltar atrás um pouquinho, o primeiro programa da Primeira Internacional, que era fundada e construída junto com o Marx, com o Engels e La Salle e outros revolucionários, lá em 1848, é o Manifesto Comunista. Quem não leu, é importante que leia. Isso aqui é, há mais de 200 anos, é a base do que os jovens Marx e Engels, com 26 anos de idade, mais ou menos, construíram o primeiro programa da Internacional Comunista, da primeira, da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1848. A segunda internacional, que eu falei, é da social-democracia, a terceira foi dos bolcheviques, que foi dissolvida em 43 por Stalin. Em 38, o Trotsky defende a fundação da Quarta Internacional. Então, é a agonia do capitalismo e as tarefas da Quarta Internacional. Só vou ler aqui uma partezinha para vocês. As premissas objetivas da Revolução Socialista. A situação política mundial, no seu conjunto, caracteriza-se, antes de mais nada, pela crise histórica da direção do proletariado. A premissa econômica da Revolução Proletária já alcançou há muito o ponto mais elevado que possa ser atingido sobre o capitalismo. As forças produtivas da humanidade deixaram de crescer. As novas invenções e os novos progressos técnicos não conduzem mais a um crescimento da riqueza material. As crises conjunturais, nas condições da crise social de todo o sistema capitalista, sobrecarregam as massas de privações e sofrimentos cada vez maiores. O crescimento do desemprego aprofunda, por sua vez, a crise financeira do Estado e mina os sistemas monetários estremecidos. Os governos, tanto democráticos quanto fascistas, vão de uma bancarrota a outra. A própria burguesia não encontra saída. Nos países que foi obrigada a fazer sua última jogada com a carta do fascismo, ela caminha, atualmente, de olhos fechados, para a catástrofe econômica e militar. Então, isso é a abertura de um programa que é o programa da Quarta Internacional, que é o programa de transição, porque ele vislumbrava que nós estávamos indo para uma Segunda Guerra Mundial, que era a Primeira Guerra Mundial não solucionou o problema, não teve capacidade de solucionar o problema do sistema capitalista, e nem a esquerda teve condições de superar o capitalismo com a expropriação dos expropriadores, que é a expropriação da burguesia, da propriedade privada. Então, a saída foi a Segunda Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, os regimes de extrema-direita, nacionais, socialistas, que é o nazismo, e os fascistas. Esse processo que nós vivemos nessa primeira metade do século XX, ele tem alguns pontos próximos, eu não sei, Tomazini, qual é o meu tempo, mas tem alguns pontos de contato com a nova onda. Viu, Mário? Oi. Mais 20 minutos, 25, tá? Tá. Vou tentar ser breve. Esse processo, ele tem alguns pontos de contato com a onda conservadora que nós vivemos hoje. E o que eu disse para você sobre o imperialismo? É uma fase de decadência e de parasitismo, e que leva a armamento e guerras,
Portanto, em vez de forças produtivas, o capital desenvolve forças destrutivas contra a humanidade, e parte dos capitalistas, desesperados, organizam setores sociais para ir para o nazismo e para o fascismo. Tá? Que pontos de contato que a gente está vendo do que era na primeira metade do século XX, que levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial e 2 bombas atômicas, para o que nós estamos vivendo hoje? Primeiro, nossa caracterização é que em 2008 o capitalismo já não vinha muito bem, mas em 2008, que é em 2007, estoura a crise que eles dizem que é da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que é aqui que é o subprime, que é uma agiotagem, uma canalice do capital financeiro internacional, e o Bradesco, não sei se vocês lembram, em 2007, 2008, o Bradesco começou a fazer propaganda na TV do subprime. Subprime é uma tremenda malandragem do capitalismo e dos banqueiros para emprestar dinheiro para quem não tem capacidade de pagar. E daí depois retira a casa das pessoas, ou empresta dinheiro para uma empresa pequena, uma média, e essa empresa não vai ter condições de pagar, e eles vão roubando, através do crédito, vão acumulando o patrimônio e aumentando a dívida do Estado e aumentando as dívidas das famílias, das pessoas. Esse subprime, essa bolha imobiliária nos Estados Unidos de 2007, 2008, ela foi relatada, foi feito filmes, até seria interessante buscar esses filmes que são muito ilustrativos do que significa esse parasitismo do capital financeiro e a malandragem que é jogar milhões de pessoas na miséria porque eles querem viver muito bem. O 1% da humanidade quer viver muito bem, independente se destroem as pessoas e se destrói a natureza. Em 2008, eu trabalho com essa data de 2008, porque é o que a maior parte das pessoas tratam, a crise de 2008. Para nós, ela é o sinal de que houve uma nova crise estrutural do capitalismo. Nós tivemos crise em 1972, depois 76, depois em 80, depois em 90, mas essas crises não ganharam a proporção que ganharam a de 2008, porque houve superação das crises. Não sei se vocês lembram dos tigres asiáticos, que eles faziam uma grande propaganda das crises asiáticas. Aí teve crise, todo mundo se quebrou, mas depois houve um suspiro. Cada vez mais o suspiro, que é a saída da crise, é menor, e cada vez mais a crise crônica vai aumentando. Então, nós tratamos 29 como uma crise estrutural do capitalismo e tratamos 2008 como uma crise estrutural do capitalismo. Não é à toa que em 2011 nós tivemos levantes em todas as partes do mundo, em todas as partes. Começou no norte da África, depois nos países do Oriente Médio, depois na Porta do Sol, na Espanha, que deu origem ao Podemos. Antes tinha acontecido na Grécia, uma crise violenta da dívida, e surgiu o Syriza. Em Portugal teve o Bloco de Esquerda, que são o surgimento de novas direções, tentando superar a debilidade das direções atuais, que tem a ver com a social-democracia, tem a ver com os partidos comunistas, tem a ver com o próprio PT aqui no Brasil. São reformistas que não conseguem fazer reforma, não têm proposta para reformar e muito menos para fazer revolução. Então, nós estamos numa crise, nossa caracterização é que nós estamos numa crise muito, muito, muito parecida com a crise de 29, que começou antes, que começou em 1913, desembocou na Primeira Guerra Mundial, se arrastou com a Revolução Russa, surgimento do nazifascismo, a crise 29, guerra civil na Espanha, golpe em Portugal, golpe na Itália, nazifascismo se instalando em boa parte dos países. Nós estamos dizendo que o que está acontecendo hoje é muito similar, tem muitos pontos que são próximos dessa realidade daquele período para agora. Não é igual. A história não se repete. O senso comum gosta de falar assim, tu fala com uma pessoa, mas isso sempre aconteceu. Não é verdade.
Nós não somos repetição do meu bisavô, nem vocês são repetição do bisavô de vocês. Vocês são outros seres humanos. Vivemos em um outro mundo, num mundo que sofreu transformações com novas tecnologias, com o aumento da população. Quando o Lenin existia, a humanidade era 1,2 bilhão, 1,3 bilhão de pessoas. Hoje nós estamos beirando a 8 bilhões de seres humanos. Então, houve uma mudança qualitativa gigantesca do que nós éramos e o que nós somos. Então, nós não podemos dizer que o nazifascismo dos anos 20 e 30 se repete agora. E aí o problema dos conceitos são muito importantes. Nós não podemos dizer que é a mesma coisa. Portanto, essa é a tarefa desse grupo aqui, é a tarefa do Fortalecer o Pessoal e é a tarefa de todos os revolucionários, elaborar sobre a nova realidade, para apontar que saída a classe trabalhadora vai ter. Eu queria só acrescentar uma coisa a mais sobre o conjunto dos problemas que nós temos, que é a crise climática, o aquecimento global, que nós estamos sentindo na pele e que vai aumentar. Esse ingrediente não existia nos anos 20 e 30. Agora, a militarização é muito parecida com o que acontecia, com o agravante de que antes a União Soviética e os Estados Unidos tinham bomba atômica. Hoje, pelo menos 20 países no mundo têm bomba atômica. Então, toda hora está havendo uma provocação da OTAN, dos Estados Unidos contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, e todos esses países têm bomba. Portanto, a possibilidade de uma guerra nuclear e, portanto, a extinção da nossa espécie, que a Terra não vai acabar porque tem a guerra e a gente morre, entendeu? A Terra ela vai sobreviver com outro aspecto. Então, o problema é, nós vamos lutar para que a humanidade sobreviva ou nós vamos deixar que a burguesia leve a humanidade para uma grande catástrofe e a extinção da nossa espécie. Então, esse é um problema que nós achamos que é muito grave e se diferencia do processo do século XX, mas a base do século XX, que é o imperialismo, fase superior do capitalismo, que é a decadência e o parasitismo do capital financeiro internacional, que faz com que surja a extrema-direita com discursos anticíclicos, antissistêmicos, é muito parecido. Agora, ser parecido não significa que é a mesma coisa, né? No Brasil, nós temos um elemento que boa parte da nossa população teve gente nossa aqui no Rio Grande do Sul, quem estava no resultado eleitoral de 2018, lembra muito bem que teve militante nosso que chorava. Pessoal, para vocês, tá ruim também? Parou? Congelou ou só para mim? Congelou, Mária. Congelou, sim. Congelou. Vamos ficar mais. Vamos esperar aqui que ele já. Nós congelou. Diminuiu, ó. Não, então é isso. O problema é lá mesmo com ele. Tá todo mundo falando que congelou, parou, todo mundo, né? O Mário saiu e vai entrar de novo já. Viu, a Berna tá aí. Isso, Berna, obrigado, tá? A Berna tá aqui, provavelmente está do lado dele, porque a Berna é também da Direção Nacional do Fortalecer e também do PSOL, né, Berna? Sim, com certeza. Estamos nessa batalha, na construção do PSOL. E esse ano que tem um monte de desafio, né? Vocês aí, reeleger o nosso camarada Robério. Temos que ver também o Kleber na Bahia, a Andréia no Paraná, Tamires de vice aqui no Sul. Então, tem companheira do Fortalecer também de vice em Campinas. Então, nós estamos com um monte de desafio aí.
Voltou. Voltou. Enrolamos bem, né, Berna? Tá com você a bola, Mário. Sai que é sua. Uma dobrada aqui. Não, por isso. Não, eu já vou terminar, desculpa aí, viu? Eu não sei o que aconteceu, porque eu estou usando o Wi-Fi igual a Berna está usando o Wi-Fi aqui em casa e não sei por que eu perco e ela não perde. Isso aqui é coisa da extrema-direita. Mas, Buena, para terminar aqui, existem pontos que são muito parecidos, tá? E a provocação que os Estados Unidos faz hoje, porque os Estados Unidos ele tem o parque industrial militar deles, está a serviço de criar confusão, em primeiro lugar, para poder vender armamento. Em crise como agora, os Estados Unidos está estimulando conflitos, mas ele está com um problema gravíssimo, porque depois de um século, os Estados Unidos perdem o controle sobre a moeda. O dólar é que mandava e desmandava. Com a crise com a Rússia criou um sistema de compensação internacional no comércio. A China foi para o mesmo caminho. O Irã, a Índia foram para o mesmo caminho. Então, significa que os Estados Unidos, que fazia a agiotagem internacional no comércio e chantageava as pessoas com as dívidas, com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, sobrou para os Estados Unidos. Eles têm muito poder ainda, muito, muito poder. Eles são o imperialismo, o centro, o núcleo do imperialismo mundial. Mas o que sobrou de verdade para eles, assim como a Alemanha de 14 e a Alemanha de 39, sobrou para os Estados Unidos arma, guerra. Então, os Estados Unidos hoje perdeu a fábrica mundial de produção de mercadoria e de comércio é a China. E os Estados Unidos estão perdendo cotidianamente os espaços privilegiados que eles tinham no comércio internacional. E a produção de mercadoria. E a disputa de tecnologia. Inclusive disputa de tecnologia do armamento. Então, por isso que nós estávamos pensando que a discussão sobre os regimes fascistas e uma terceira guerra mundial, é provável que a gente tenha um impasse sobre isso, sobre o enfrentamento nuclear. Não é para apavorar ninguém, nós estamos à beira do carnaval, mas é para a gente ter ciência dos problemas que nós estamos vivendo. Quem acompanhou a crise da Alemanha em relação ao gasoduto e o oleoduto que vinha da Rússia, que a indústria alemã e a indústria russa tinham criado um gasoduto e um oleoduto para abastecer de energia toda a Europa a um preço super barato que a Rússia pode produzir, destruíram o gasoduto e o oleoduto, e não foram os russos. Foram gente orientada pela CIA, pelos Estados Unidos, para que a Alemanha não se aproximasse da Rússia. E hoje a Alemanha está miserável. A indústria alemã está perdendo o dinamismo dela, porque ela era o coração da indústria da Europa, está perdendo o dinamismo dela. Então está em xeque, e não é à toa que surgem nacionalismos e fascismo em diversos lugares na Europa. Tem a Le Pen, a família Le Pen na França, teve uma manifestação na defesa do nazismo e o fascismo em Portugal essa semana. Quem viu a grande manifestação que aconteceu na Itália, perigosíssima, dos caras todos levantando o braço e cantando a favor do Mussolini. Então, nós estamos numa situação bastante difícil. O que não é igual, na minha opinião, que nós temos que pensar? É que, lá nos anos 20 e 30, a extrema-direita militarizou a sua vanguarda. Botou arma na mão deles, para quebrar a cabeça dos sindicatos, dos partidos de esquerda, dos partidos burgueses e do movimento social de conjunto. Ainda não acontece isso. Eu acho que isso é importante. E que nós podemos tratar como nós estamos vivendo um processo onde não tem crédito nenhum, está
ninguém acredita na democracia burguesa, de 4 em 4 anos vamos votar e a vida vai melhorar, ninguém mais acredita nessa bobagem, os partidos burgueses não têm nenhum prestígio, e surge a extrema-direita. Essa extrema-direita está questionando, aqui no Brasil, por exemplo, o STF, os partidos todos estão questionando o conjunto das instituições do Estado burguês. Então, e aqui no Brasil nós temos um elemento que é mais acelerado, ao meu ver, que tem a ver com as milícias, por dentro do Estado, por fora do Estado, que isso pode ser o embrião das bandas fascistas, que a gente diz, o bolsonarismo foi derrotado na eleição, mas o bolsonarismo existe. Aí tem algumas aparências muito fortes com o que é o nazifascismo dos anos 20 e 30. O Milei, por exemplo, eu e Berna tivemos, e mais alguns companheiros do Sindicato da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, nós tivemos na greve do dia 24, contra o Milei. O Milei apresentou um projeto de 600 e poucas medidas, e que era, assim, para quebrar a cabeça dos trabalhadores, e inclusive do Estado burguês também. Reduziu, destruiu um monte de ministério. Só que essa greve, primeiro, ela é uma greve que os trabalhadores foram para a rua, movimento social, movimento de cultura, mulheres, todo mundo foi para a rua contra o Milei, contra as medidas do Milei, e nós não vimos, que eu acho que é muito importante isso, nós não vimos bandas de gente fascista na Argentina para bater em trabalhador, ou tentar matar trabalhador. Então, para mim, esse é o ponto importante que a gente tem que trabalhar. Aonde tem já bandas fascistas organizadas para atacar os trabalhadores, quem faz greve, quem se mobiliza, aí está avançado o processo de nazifascismo no determinado país. A onda conservadora de construção de muros, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Itália, que eles botam as pessoas numa ilha e deixam as pessoas meses e meses, as pessoas, os refugiados, as ondas migratórias pedindo uma solução para o desespero da vida delas, está havendo um nacionalismo exacerbado e xenófobo. São características do nazismo? São, mas não tem ainda bandas fascistas, porque as bandas fascistas é que vão dar organicidade para ter quase que uma guerra civil declarada dentro de cada nação. Os Estados Unidos com o Trump, fez aquele muro gigantesco contra o México e contra a migração dos latino-americanos para não entrar nos Estados Unidos. Mas ainda tem muitas contradições, não tem bandas organizadas ainda dentro dos Estados Unidos. O Trump, ele é muito mais uma extrema-direita, mas uma extrema-direita que está bem localizada com um setor importante da burguesia dos Estados Unidos, porque ele é o núcleo do capitalismo internacional, portanto, ele não é um setor marginal que quer se apresentar como alternativa ao sistema. Ele é o sistema, o Trump. No Brasil, o Bolsonaro é um problema, sim, por causa das milícias, nós temos que acompanhar. O Milei, ele tem muita coisa de fascista, mas ele não tem um partido forte e não tem a militarização da sociedade, porque o fascismo necessita ter uma militarização, é o que eu li ali para vocês, que tem a ver com o papel que o Estado, quando ele é nazifascista, ele é um outro Estado, ele é burguês, ele defende os interesses do capital internacional financeiro, mas ele não é ainda, não é. Por que eu estou querendo frisar isso? Porque nós temos, porque quando acontecer isso, aí nós temos o conceito já trabalhado, que tem a ver com o nazifascismo. Hoje, nós podemos trabalhar com uma antessala do nazifascismo muito perigoso. E a tendência, aí é uma tendência, a gente tem, é um prognóstico que a gente pode estar trabalhando aqui, a tendência é que a gente vá, se a classe trabalhadora não organizar um núcleo de direção, de gente que pense a superação do capitalismo para acabar com a destruição da natureza e acabar com a crise estrutural do capitalismo,
o capitalismo vai levar à destruição das forças produtivas novamente. Eu quero encerrar aqui, porque eu acho que eu já me estendi demais, o Tomazini, peço desculpas para todos vocês, mas eu acho que esse é um debate muito importante que tem a ver com os conceitos, para onde nós vamos. Mais provável que a gente tenha mais guerras, mais gastos militares e possíveis enfrentamentos, inclusive atômicos, e mais devagar a questão do nazifascismo. Eles não entraram para quebrar a cabeça do movimento sindical ainda, não quebraram os partidos políticos, apesar daqui no Brasil fazerem uma campanha violenta contra a esquerda, contra os comunistas, ainda não teve esse processo. E eu queria só, para terminar, mais um minuto só, que tem a ver com o sionismo, o sionismo e o genocídio palestino. Quem conhece o regime interno de Israel sabe que tem uma classe média e trabalhadores que vivem razoavelmente num regime democrático, burguês. E, portanto, o sionismo ele é muito mais um nacionalismo racista, xenófobo e genocida contra o povo palestino do que características anti-classe trabalhadora. Então, esse é um diferencial que eu acho que é importante também a gente trabalhar. O centro para nós, o centro mesmo para nós, é que o Trotsky tentou construir a Quarta Internacional, em 1938, com muitas dificuldades, porque o prestígio que sai o stalinismo e a expropriação da burguesia no leste europeu, na Alemanha, depois a China, depois Cuba, Vietnã, Coreia, esse prestígio dos partidos comunistas fez com que as críticas que o Trotsky levantou e a necessidade da construção de uma direção consequente que aposte na revolução dos trabalhadores contra o capitalismo ficou bem menor. E hoje nós estamos numa situação que a Dilma caiu no Brasil, num golpe da direita, a extrema-direita ganha as eleições de 2018, prendem o Lula, soltam o Lula faz uma frente amplíssima e não se aponta uma superação da crise econômica. Não se discute reforma agrária, que é uma necessidade para a distribuição de riqueza para a classe trabalhadora, que seja autossustentável, que tenha uma preocupação ecológica. Nós temos muitos problemas com a direção da classe trabalhadora, da humanidade. Então, as premissas que o Trotsky levantou lá no programa de transição, que era o programa da Quarta Internacional, elas estão válidas. O que não está válido é a crítica sobre o papel da União Soviética, do leste europeu, porque esses países, como o Trotsky já tinha prognosticado naquele período, se eles não avançassem para o socialismo fazendo uma revolução política, eles iriam retroceder ao capitalismo. Todos esses países foram, de uma certa medida, todos foram retrocedendo para o capitalismo e são hoje grandes burgueses. Não é à toa que o Ocidente chamava a turma do Putin de oligárquica. São oligarcas, mas, na essência, toda a burguesia internacional no imperialismo é oligárquica, porque tu vai nos Estados Unidos, é 1% de grandes empresários, grandes banqueiros, e a maior parte da população está ferrada. Então, encerro aqui. Obrigado, Tomazini, e desculpa aí o tempo que eu tomei. Tá dando para me ouvir bem? Gente, conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim? Sim, está perfeito. Sim. Beleza, gente. Agora nós vamos partir para a segunda parte. Quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, alguma posição a colocar, é só levantar a mãozinha, que daí eu vou chamando. Já tem a primeira aqui, a Ivanilda, né, Ivanilda? Deixa eu levantar aqui. Pode fazer a pergunta, comentário, o que você quiser. Fique à vontade aí, tá? Boa noite a todos. Na verdade, eu não sei, não lido bem com as redes sociais, eu só ia bater palmas. Mas estou gostando. Tranquilo. Tranquilo. Obrigado pelas palmas, né, gente? Muito obrigado, muito obrigado. São merecedores. Isso. Aí aqui, passando a fila,
A Berna. Berna e depois o Everton. Berna Menezes, depois o Everton. Eu só queria um pouco colocar a posição do Lula, né? O Mário pegou só um finalzinho aí, não é só a posição do Lula, é que se naquela época que veio o nazifascismo existia um exército vermelho, um Estado operário gigantesco como era a Rússia, com todos os seus problemas, e que polarizava a luta contra o fascismo no mundo, né? Hoje nós não temos, e a esquerda está muito fragmentada. Então, uma das tarefas nossas, primeiro, é unificar a esquerda, né? E segundo, com um programa claro em relação ao fascismo, em relação ao movimento, em relação até aos processos eleitorais também, né? Nesse sentido, o Lula faz um desserviço, porque ele desorganiza a classe trabalhadora ao não atender às demandas, não fortalecer uma saída, né, socialista, não dentro do governo, que não tem como nesse governo fazer o socialismo, né, nas condições que está, mas acumular forças, né, da classe trabalhadora, chamar a mobilização para enfrentar o Lira no Congresso, para acabar com o aumento das emendas parlamentares que estão saqueando o nosso dinheiro dentro do Congresso Nacional. Então, ou seja, enfrentar o fascismo precisa de direção revolucionária, direção que esteja consciente do processo. Por isso que militar não é secundário. Participar de reunião, organizar, fazer a campanha da Andréa, fazer a campanha do Robério, fazer luta, mobilização, greve, ou seja, isso tudo é uma necessidade, mas nós não podemos ser só movimentistas, ou seja, vamos com a valsa. Nós temos que ter consciência dos passos que nós estamos dando. A serviço de que está essa greve? Entende? É de ganhar mais companheiros, de fortalecer nossa classe e construir um exército de resistência a esse movimento fascista, né? O Lula acaba despolarizando, né? Elogiando o Tarcísio, elogiando, né? E todo mundo, ai, como ele é um gênio da política, olha, ele está despolarizando, entende? Não, André vai dizer, eu estou aqui fazendo campanha contra o bolsonarismo no Paraná. Nós vamos dizer aqui no Sul também contra o bolsonarismo, entende? Porque é uma corrente política, não é mais o Bolsonaro, né? Então, acho que esse é um tema, lógico, não dava tempo, o Mário já tinha falado bastante, mas eu queria só ressaltar porque é a nossa tarefa cotidiana. Everton, você pode falar. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Já dei uma boa noite no início, como eu entrei antes das 8, aí o pessoal já fez essa saudação. Eu queria, primeiramente, parabenizar pelo evento. Eu acho que eventos desses são muito importantes para a formação política da companheirada, né? E corroborando com o que a Berna falou, e especialmente com o que o Mário falou também desde o princípio, a questão do enfraquecimento sindical, o próprio PT, aqui no Brasil, ele tem uma grande parcela de culpa nisso, porque os nossos sindicatos hoje estão muito fragilizados em função de todo o poder que os nossos sindicalistas buscaram junto ao PT. Então, eles acabaram esquecendo a classe trabalhadora e nós estamos pagando por isso. Eu venho de uma classe que está há tranquilamente 10 anos sem reajuste salarial e o governo federal tem a cara de pau de nos oferecer 0 de reajuste salarial. Né? Não é, eu estou falando de reajuste e recomposição, eu não estou falando de ganho real. E os nossos sindicatos não têm força para fazer nenhum tipo de movimento. A gente faço parte do movimento sindical da Universidade Federal do Rio Grande, nós estamos em estado de greve. Mas que greve nós vamos fazer se nós estamos num estado terceirizado, num estado fragilizado, numa tremenda crise econômica, que a gente, infelizmente, vai pagar um preço muito alto por isso, e a gente não consegue organizar os sindicatos, e a gente perdeu, por todo esse movimento que o PT fez de aparelhar os sindicatos, a gente perdeu muita credibilidade. Então, esse movimento
de fragilização dos sindicatos, ele está muito presente. O Bolsonaro tentou, de alguma forma, fazer isso de forma legal, mas o PT fez isso de forma fenomenal. Ele conseguiu acabar com os sindicatos, conseguiu acabar com a nossa força de trabalho. Felizmente, a gente ainda tem alguns companheiros que querem lutar e vão lutar, mas os preços dessas lutas vão ser altíssimos, né? Então, assim, ó, a semente plantada pelos nazistas, aí, pelo povo que a gente chama de bolsonarista, eu não gosto de chamar de bolsonarista, porque eu acho que Bolsonaro, para nós, não é ninguém, né? Embora ele tenha feito todo esse estardalhaço que ele fez na economia e, em especial, na sociedade, tá? Mas, encerrando aqui, eu queria parabenizar, e eu acho que mais encontros como esse devem ser feitos, e eu acho que a gente não pode necessariamente se limitar a 1 hora, porque o tema é riquíssimo, e a gente pode, com toda certeza, dar dispêndio do nosso tempo para acompanhar essa discussão. Obrigado, boa noite. Então, a Neiva Inês Lazarotto. Neiva? Parabéns, Tomazini, parabéns ao mandato do companheiro professor Robério, né, por essa persistência, essa trajetória, essa história dos cursos, e parabéns ao camarada Mário aí pela exposição de hoje à noite, né. Eu queria levantar 2 questões, né, ouvindo o Mário aí sobre as condições que estariam colocadas hoje ou não, né, dos elementos do nazifascismo e dos riscos. Pensando que a onda conservadora, a extrema-direita, os nazifascistas, são antissistema, né? Você coloca o Bolsonaro, se colocou como antissistema, o Milei se colocou como antissistema, e com isso eles galvanizam bastante apoio. O 8 de janeiro teria sido uma mostra, um ensaio, um episódio, algo isolado, na tentativa de ataque a todas as instituições, ao Estado, né, porque foi uma forma organizada ali deles, né, de um ataque, mas ficaria como um episódio, como um fato apenas, né, considerando isso, fiquei pensando aqui ao te ouvir. E a outra, quando o Mário diz que ainda não mesmo com todas as demonstrações, manifestações, seja lá na Itália, seja Portugal, na Alemanha, né, e mesmo os processos aqui, Argentina, Brasil, ainda não tem as bandas armadas, as bandas fascistas armadas para quebrar a cabeça da classe trabalhadora, da esquerda, né. Nós só temos, assim, acho que fatos isolados, o assassinato de Marielle, né, mas alguns fatos muito isolados. Mas não teria a ver, Mário, aí eu fiquei me perguntando, porque acabar com a força da esquerda era com as organizações sindicais poderosas, os partidos socialistas, comunistas que existiam, né, lá nos países europeus, onde eles atuaram. Aqui, nós viemos de algumas décadas, no mínimo 2, quase 3 décadas, do enfraquecimento do sindicalismo, tudo mais, com os anos do neoliberalismo. Sem contar que não existe, de fato, uma direção e organização internacional dos trabalhadores, que tu terminou relembrando dessa necessidade e a Berna reforça. O fato de não existir ainda as bandas fascistas teria a ver, porque também nós não temos organizações fortes que os ameacem? Estaria, digamos, nesse estágio, um questionamento que eu me fiz, né? Porque nós sabemos que eles estão aí, que estão na porta, que estamos na antessala, e que tem esses elementos novos que tu coloca, né? Não tinha a crise climática no período da 29, a crise de 29, não tinha vários países com bombas atômicas, e que são elementos que hoje podem desencadear processos, ou terceira guerra, algo parecido, e onde pode ter, sim, ali, inclusive, o extermínio. E, por fim, não tem isso, mas o Milei sofreu uma derrota, não sofreu? Não teve que recuar agora com o seu ônibus, como é que é? A lei ônibus? Né? Acho que essa semana tiveram algum recuo aí.
Eu vi agora há pouco na Globo News eles dizendo que ele vai querer realizar um plebiscito para o pacotaço. Ele está tentando, né? Sofreu umas derrotas. Então, são suspiros de resistência, né? É isso, levanta essas questões. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Daí a gente passa para o Mário, para ele fazer já, além das considerações finais, responder todas essas perguntas. Tem mais alguém, gente? Mas a Nívia levanta algumas coisas que eu acho que são pertinentes, tá? Eu tenho muita dúvida, Neiva, sobre as bandas fascistas não surgiram porque nós estamos fracos. Eu não tenho certeza disso, entende? Uma coisa é certa, que as bandas fascistas surgiram porque teve a Revolução Russa de 17. Agora, eu não sei também se eles têm a capacidade de fazer isso agora, entendeu? Eu acho que eles estão acumulando forças. O 8 foi uma demonstração de força de um setor que acreditava, porque agora os meios de comunicação também criam mais confusão, ajudam e criam confusão. O 8 foi uma tentativa isolada de um setor, mas sem base, porque para dar golpe precisa ter as bandas fascistas, precisa ter forças armadas, ou pelo menos divididas, e tem que ter um setor burguês que assuma a tarefa. Nenhum desses setores estão consolidados para um golpe fascista, neste momento. Talvez daqui a um ano esteja, porque eles têm mais capacidade de organização deles do que nós, porque eles já têm os fascistas querendo dar o golpe. O que eles não têm é o seu exército organizado, e nós não temos nem a direção e nem o nosso exército organizado. Então, nós temos um problema, nós estamos correndo atrás. O que a Berna diz que é necessário tentar superar e, em primeiro lugar, ter a clareza de que quem dirige hoje o movimento social, como o Everton colocou, não quer a mobilização, tem medo da mobilização. A Dilma caiu e não teve nada, o Lula foi preso e não teve nada, entende? O Lula sai dizendo que defende, que acredita na justiça burguesa, e foi a justiça burguesa que deu o golpe na Dilma e prendeu o Lula. Então, como é que tu vai acreditar numa instituição que está corrompida até a medula? Mas eu tenho essa dúvida. Sobre o Milei, como eu falei, tinha uns companheiros na Argentina que queriam fazer a avaliação da greve no outro dia. E eu disse para os nossos companheiros que uma greve geral, ela é quase que uma guerra civil. É o momento que a classe trabalhadora se unifica ao máximo, questionando o poder da burguesia de dirigir a sociedade burguesa. O Milei teve uma derrota importante, a greve foi muito importante, as mobilizações depois da greve estão sendo muito importantes, mas o Milei está ganhando setores, inclusive do peronismo, não da Cristina Kirchner, mas de outros setores do peronismo, ligados aos governadores nas províncias, para acumular forças. Então, nós estamos ainda num equilíbrio instável na Argentina, nós temos que acompanhar, não sabemos para onde vai ainda. O que nós temos que pensar é que os setores mais consequentes na Argentina têm que seguir lutando, têm que seguir exigindo da burocracia sindical que marque outra greve, que tensione os partidos burgueses e os partidos ligados à burguesia peronista, que tem muita gente lá, então, mas está em aberto esse processo, não está fechado. Então, é importante que a gente tratar como uma antessala a onda conservadora e da extrema-direita, neofascista, como a gente está chamando, ela é uma antessala de um possível Estado fascista, que é aquilo caracterizado pelo Trotsky, que eu vou repetir para terminar. O fascismo não é simplesmente um sistema de repressão, de atos de força e de terror policial. O fascismo é um sistema de Estado particular, baseado no extermínio de todos os elementos da democracia proletária da sociedade burguesa. A tarefa do fascismo não consiste somente em destruir a vanguarda proletária, mas também em manter toda a classe num estado de fragmentação forçada.
Para isso, a exterminação física da camada operária mais revolucionária é insuficiente. É preciso destruir todos os pontos de apoio do proletariado e exterminar os resultados do trabalho de 3/4 de século da social-democracia e dos sindicatos. Então, nós estamos na antessala de um processo que pode vir a surgir regimes fascistas. E nós temos que organizar, nós estamos atrasados, nós temos que correr. E se o aquecimento global, como está se comprovando, avança com tanta velocidade como a gente está vendo agora, a situação da classe trabalhadora vai ficar insustentável. Insustentável nós vamos ficar, entendeu? As pessoas vão morrer de fome, vão morrer de sede, antes de pensar em superar o capitalismo. Então, olha a gravidade que é a ausência de uma direção internacional, uma direção consequente, que queira superar o capitalismo, que coloque na cadeia todos os grandes banqueiros, que pegue esse Elon Musk, vagabundo, entende? E que exproprie as empresas dele e passe para o Estado, para que o Estado controle todas essas redes que hoje estão na mão deles, e eles usam para o que eles querem, inclusive fazer fake news internacional para derrubar governos. Então, é necessário que os trabalhadores tomem as... Mas eu quero aproveitar, então, quero agradecer aí a paciência de vocês por essa 1h30 de debate aqui entre nós. Acho que é um bom começo para a gente estudar a realidade. E aproveito, apesar do Tomazini não estar aqui, agradecer de novo para ele, porque o convite dele abriu essa possibilidade da gente expor como a gente está vendo a realidade mundial e a realidade da onda conservadora, do nazifascismo. Então, era isso. Eu acho que, para mim, foi proveitoso. Eu acho que a gente aprende com tudo que a gente está debatendo, e tem que ver o que o Tomazini vai encaminhar agora. Eu sei que daqui 5 dias, mais ou menos, vai estar à disposição esse nosso debate aqui, que dá para a gente passar para outros militantes, fazer uma roda de conversa em cada cidade, em cada estado nossos aqui. A gente trabalha em 15 estados, portanto, nós vamos ter que pegar as coordenações estaduais e repassar para os companheiros, propor que eles façam uma leitura, acompanhem o processo e depois nos deem uma avaliação melhor sobre a situação. Mas eu acho que é isso, né?